gente, estamos aqui para mais uma live da Bíblia, e agora é a primeira pela Bienal, né? Quero agradecer todo mundo que está aí participando da live. Nós vamos fazer aqui uma batalha dos escritores, e essa batalha, a vitória, claro, logicamente, é dos livros, né? E aí, nessa primeira batalha, quem vai participar com a gente é o Ricardo Dardes e o Jair Allen. O Ricardo Dardes é músico e apresenta seu primeiro livro de poemas com os temas atemporais com pitadas bem sensuais, né, Ricardo? Sim, aqui, ó. Uma linguagem bem rica e contemporânea. Hoje acordei ontem, agrada qualquer leitor. Concordo, também sou apaixonada por esse livro. E aí nós vamos ter junto, nesse primeiro momento, nós vamos ter junto Jair Allen, que é o autor de O Dia em que Deus Confessou Seus Pecados, que conta a história de um padre. E, enfim, no primeiro momento, os dois livros falam um pouco sobre... tem um tom profano, né? Então, eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso. Jair, por favor. Então, tá. Não, na realidade, tem um pouquinho do profano assim, no meu livro, porque, afinal de contas, eu quando li a Bíblia, né, eu não acreditei em muita coisa na Bíblia, não aceitei muitas coisas. Eu não aceitei aquele Deus violento, aquele Deus agressivo, aquele Deus vingativo, aquele Deus vaidoso, né, todos aqueles crimes que se cometiam no nome da religião. Eu não gostei de nada daquilo. Então, eu fiz uma brincadeira em cima, através de um padre, em cima do celibato dos padres, que eles não podem transar, não podem casar, etc. Então, botei um padre que está incomodado pelo desejo latente dele, e ele quer conhecer, né, o que tem a carne de gostoso, de saboroso. Aí Deus visita ele, porque ele é muito popular, e ele pede para Deus mudar completamente a coisa. Tem um pouquinho de profano, assim, porque, na realidade, aqui na minha história, o que é pecado passa a ser virtude, e o que é virtude passa a ser pecado. Então, inverte as coisas, né? Mais ou menos isso aí. Ricardo, vamos falar um pouquinho? Então, eu ia falar do livro do Jair e vou, porque o livro do Jair é tão legal, é um livro tão bacana, né? É um livro onde o pecado é virtude e a castidade é um crime. É um livro que vale a pena. Eu até escrevi um negócio aqui, como a gente tem pouco tempo, eu até escrevi um negócio que eu vou ler, que é uma coisa que eu escrevi do livro do Jair. Se vocês olharem... Nossa, está uma barulheira muito grande. Não, mas dá para te ouvir. Barulho. Estou ouvindo super bem. Tá bom, então, ó. Aqui, ó, a gente tem essa parte aqui, ó, pernas cancã, o olhar atônito de um padre, olha que interessante. Uma indagação gritante aqui, ó, dentro de um parênteses, e um título genial. Esses são só os elementos da capa de um livro muito original e que praticamente nos obriga a entrar e passear pelo interior dessa catedral profana e única criada pelo Jair. Uma vez lá dentro, é difícil de sair. A cada página, uma surpresa. A cada surpresa, um sorriso, que às vezes torna-se gargalhada. É muito espirituoso, é muito engraçado. O bom do humor do Jair é contagiante. Tratar de tema tão espinhento como esse, com tanto humor, não é para qualquer um, não. Tem que ser bom, hein? Jair é espirituoso. Às vezes simples, mas nunca é óbvio. É lascivo, mas sem ser pornográfico. É profundo, sem ser pedante. Imaginativo, sem ser abstrato. Jair nos promete, logo na capa, uma leitura deleitosa e consegue, desde a primeira até a última página, cumprir essa promessa. Então, eu vou fazer uma sugestão aqui para vocês. Dispam-se de seus preconceitos e dogmas religiosos e mergulhem fundo nessa singular e imaginativa narrativa criada pela mente brilhante do Jair! Maravilhoso, sensacional! Agora, então, vai ver minha vingança. A minha vingança é falar do livro dele, porque eu comecei a conhecer o Ricardo através das lives feitas pela editora WE. Comecei a ver aqueles verbos, comecei a me surpreender. Eu digo, poxa, vendo esse cara aqui, pelo amor de Deus. Eu perguntei, Flávio, quem é esse cara aí? Ah, o sujeito assim, sabe? Eu continuei lendo. Eu digo, pare, mas eu tenho que ler o livro dele. Pedi o livro dele. E que surpresa! O livro
Flávia, já é uma obra de arte, isso aqui se tu põe em cima de uma mesa, a pessoa não precisa nem ler. O livro é totalmente... A concepção do livro, a arte que ele fez, já vale a pena comprar um livro. Isso aqui, olha, é maravilhoso, já é uma obra de arte. E, ao mesmo quando eu peguei esse livro, que ele mandou para mim lá de São Paulo, eu comecei a ler e não quis mais parar. Porque cada coisa que esse cara faz, esse cara é genial, esse cara consegue, com poucas palavras, fazer uma coisa que eu, como romancista, levaria uma página. Eu vou te dar um exemplo aqui. Ele faz uma poesia aqui que chama-se Bom Dia. Tem 3 estrofes. Cara, ele simplesmente arrasa uma manhã. Ele consegue falar uma coisa que eu levaria uma página e meia para falar sobre amanhã. Então, ele usa metáfora, usa as coisas assim, simbologia, coisas geniais. A padaria boceja seus pães. Imagina isso aqui para um cara que faz semiologia, semiótica. Quanta coisa vai tirar de uma frase dessas? Ali tu vê o pão do seu gênero, tu vê o padeiro, tu vê as pessoas comprando, tu vê o café da manhã. Quanta coisa que tu vê que sai desse cara, da mentalidade. De uma frase só, ele consegue fazer uma fotografia, faz 1000 palavras. Então a gente fica encantado assim quando começa a ler essa coisa. E outra coisa que eu morri de inveja também, porque, afinal de contas, o cara que apresenta ele aqui, que é o Luiz Aquino, já é uma baita apresentação, porque geralmente as apresentações são monótonas, chatas, é aquela puxação de saco. Ah, não! Simplesmente o Luiz Aquino conta as aventuras que teve com ele e praticamente faz uma biografia, né, da aventura dele, e daria um livro, a história dele. Amigo de adolescência, né? Não, assim, é fabulosa a vida de você tentando cantar e ele desafinando no meio lá, né? Aí você cantando, não, mas o que vale é a amizade, vou tocar para frente. Então vai. Então aí você consegue, assim, você vai lendo os livros do Ricardo Passando os Versos, você não quer parar. E eu não parei. Eu comecei ali de manhã, quando peguei o livro, quando o carteiro me trouxe aqui, quando o carteiro chegou, meu nome gritou na porta, não é? Foi olhar o livro dele, não consegui mais parar. Eu tinha que fazer fisioterapia na hora da espera. Eu levei o livro, fiquei lendo lá. Eu não conseguia, até me chamar, eu estava lendo o livro dele. Eu li num dia. E ele faz as coisas assim mais simples, ele consegue tirar poesia que eu não sei como. Uma palavra, tipo, eu acho ótimo isso aí. Quem podia imaginar que esse cara ia fazer um verso de 2 ou 3 páginas falando essa palavra, acho ótimo. E faz uma coisa aqui que você não nota no dia a dia. São coisas simples que está aqui do lado, aqui com uma coisa que vai te enaltecer. E o cara bota 300 coisas em cima, né? E eu fico impressionado como é que essa mentalidade para você. Mas agora uma coisa que me surpreendeu é que ele pegou e resolveu fazer um ABC. Acho que nunca passou na cabeça de ninguém fazer um ABC. E simplesmente ele faz ABC. E cada estrofe, 4 versos, 5, 6 versos que tem. Eu me perdi aqui, mas todos eles começando com a mesma letra. E tem lógica. E tem sentido. Não é simplesmente a palavra jogada simplesmente para poder fazer o verso. Tem uma lógica, influi em sentido, uma coisa e te inspira. Então, fica impressionado com essa coisa que esse cara faz, né? E aí vai. Inacreditável, né? Inacreditável. Aí fica pensando... Continuar esse papo, viu? Nossa, nós temos muito para falar. Ficou muito curto. Por que a educação desse cara teve, que a minha não teve? Né? Nossa. Olha aqui. Hoje eu acordei ontem. Pô, que maravilha esse título. Quantas coisas tu tira de interpretação, eu volto a semiologia, a leitura de discurso, quantas coisas tu tira aí, hoje eu acordei ontem. Você recorda uma vida, você recorda um mundo num livro desse. Então, olha, gente, isso aqui, se não quer ler, mostra só para os amigos lá que tu vai ver que o livro é maravilhoso por dentro. Tem poesia concreta, que é coisa difícil. Eu só conheci um poeta concreto hoje. Fazer poesia concreta é difícil. Eu só tenho o Leon achar que fazia humor com poesia concreta. Eu não consigo. E ele faz isso. Né? Então, o cara, para mim, é gênio. Eu digo, olha, desde o Miyako eu não tinha lido poesias que me encantasse tanto quanto o Ricardo. É isso, cara. Pelo amor de Deus. Ganhei meu dia. Eu vou dizer aqui a frase que a Elisa definiu o Ricardo Daz, eu adorei aquela frase dele. Assim, Ricardo é fodástico. Eu digo mesmo do Jair, leiam esse livro, que é sensacional, vocês vão amar. Ele é muito divertido. Começou, é difícil de parar. É para ler numa só. Obrigada pela participação de vocês. Nós vamos para a próxima. Beleza. Beijos para vocês. Tchau, tchau. Agora a gente vai receber uma nova dupla. A próxima dupla é o Hugo Vinícius de Paula. O Hugo é um autor carioca, bem jovem, querido pra caramba, e escreveu um livro que é um romance, na verdade, né? Um livro bem interessante, com um apelo sensual bem interessante.
mas que tem uma perspectiva psicológica do personagem que é uma pegada mais forte dos temas dele. E o Alan é um poeta, e além disso ele é um contista. Muito sobre o cotidiano da vida e tal. Então, eu queria que vocês falassem um pouco sobre os livros. Então, boa tarde, pessoal. Boa tarde, Hugo. Boa tarde, Flávia. Boa tarde, Alan. Boa tarde, Hugo. Então, eu vou começar a adentrar o assunto aí, né? O Hugo, ele fez um romance chamado Borgonha. Se eu acertar aqui, ó, ah, que maravilha. E é aquele livro que você compra pela capa também. É um livro bonito por fora e por dentro, né? É um romance muito leve e muito profundo ao mesmo tempo. Ele fala, é um romance em primeira pessoa. Para quem gosta de Machado de Assis, pode comprar vários, tá? Porque tem um toque machadiano muito grande. Compra sim, compra vários. Dá de presente no Natal, vai ser maravilhoso isso daí. Então, ele conta a história do André, que é um garçom no Rio de Janeiro, né, na cidade do Rio de Janeiro, e ele mesmo se autodenomina como medíocre. Ele fala que leva uma vida medíocre, ele tem um emprego medíocre, um relacionamento medíocre, mas não medíocre no sentido ruim da palavra. Uma vida mediana, uma vida ok, sem muitos sustos, né? Sempre naquele nívelzinho ali, não tem nem muito alto nem muito baixo, né? E ele acha isso bom, né? Ele acha isso elogiável, a vida medíocre, né? Só que essa vida medíocre dele muda completamente quando chega uma pessoa, uma moça chamada Paula, aquela mulher empoderada, aquela mulher que desperta olhares, desperta inveja, né? E só de um muito obrigado que ela dá para ele, a vida medíocre dele acaba por completo. E o mais legal desse livro é que, como é a visão em primeira pessoa do próprio André, você entra dentro da cabeça dele. Então você vai ter todos os sentimentos que ele sente, os medos dele, as loucuras que ele passa. Então, para você ver que como às vezes uma pessoa pode mudar a sua vida, uma ocasião, completamente, né? É uma aventura que ele tem, ele acaba sendo aparecendo em Búzios. Como ele chega lá, você vai ter que ler para saber. E vivendo uma aventura que muitas pessoas adorariam ser o André, ou ser a Paula também, por que não? Não é? Um pouquinho de cada. Verdade. Então, eu acho que o Hugo trata com maestria essa parte do sentimento humano, daquele papo que a gente tem interno com a gente mesmo, quem a gente é, o que a gente quer na nossa vida. Tá bom o que a gente tem? A gente precisa de mais? A gente precisa de menos? Então, eu acho que é um romance muito atual, né? E muito gostoso de ler. É um romance de 600 páginas, daria para ler tranquilamente sentado num balcão, sentado num balcão de bar, né? Para homenagear o André. E, assim, eu acho que tem muito a ver com o que eu falo no meu livro também, porque a gente trata de sentimentos, né? Da parte psicológica e tudo mais. E eu queria falar para o Hugo, uma pergunta para ele, né? Já que ele falou sobre mediocridade no cotidiano. Hugo, você acha que hoje em dia as pessoas elas estão mais propícias a se aventurar com sentimentos, com coisas assim fora do padrão? Ou você acha que o medíocre é o que o cotidiano mais mostra, é o padrão da sociedade? Ó, que pergunta, né, Alan? Caramba. Bom, boa tarde todo mundo, boa tarde, Bienal, boa tarde, Flávio, boa tarde, Alan. Que alegria, que coisa bonita para escutar o Alan falando do meu livro. Acreditem nele, por favor, tá? A modéstia me impede de concordar tanto, mas é um trabalho, eu escutei o que ele falou. E, assim, respondendo a pergunta do Alan, eu acho que não mudou muito do passado para hoje, porque a mediocridade é comum. E por ela ser comum, o extraordinário é sempre um convite. Justamente por causa disso, não importa se é no passado, se vai ser amanhã, se foi ontem. O extraordinário é sempre um convite. E eu já quero, respondendo a sua pergunta, já puxar para falar do livro do Alan, O Universo, livro maravilhoso, que o universo, como vocês estão vendo aí, ele é basicamente uma série desses convites extraordinários que eu estou falando. Se eu estou dizendo que o Borgonha já é um livro um pouco assim, e o Universos ele tem esses convites ao extraordinário de poesia, conto. A cada página você percebe um convite diferente para pensar alguma coisa, ou de dentro de você, ou mesmo de fora. Assim. A maneira como o Alan coloca, sobretudo nas poesias, algumas coisas muito... Ele diz muito, falando muito pouco, é um absurdo. Assim, te faz ver esse extraordinário, te leva a lugares extraordinários que você, em poucas linhas, em poucas palavras. Então,
se o Borgonha é um romance inteiro que tem um desses convites, que tem uma situação extraordinária, Universos, ele é o que o próprio título já fala, né? Ele é uma série de oportunidades, uma série de universos, uma coisa muito gostosa de ler. A cada página, a cada parte do livro, você tem uma surpresa, você tem uma maneira diferente que o Alan escolhe de contar certas histórias. Então, assim, a palavra que eu procurando uma palavra para descrever o universo, a que eu achei mais conveniente foi saboroso. Sabe? Cheio de coisa, um livro com muita coisa para você. É isso mesmo, é saboroso, né? Como ele tem uma diversidade muito grande de textos, né? A gente vai se envolvendo com o livro à medida que lê, né? Queria agradecer imensamente a participação de vocês. Vou pular para os próximos 2. A gente se vê em breve um papo maior, viu? Um abração para todo mundo aí. Vamos fazer. Boa Bienal. Vamos para a terceira dupla, que é o Augusto Luper e a Ruth Borges. O Augusto Luper está lançando, que é um livro que fala sobre a história da travesti Laila, bicha preta, falada, que mora na quebrada. E a Ruth fala justamente da relação entre pais e filhos, né? Então, essa questão da família está presente nos 2 livros, e por isso que a gente reuniu esses 2 autores aqui para falar um pouco. Então, vamos falar um pouquinho, Ruth? Olá, boa noite, obrigada. E o nosso né, romance, né, A Dama do Morro, ele vem trazendo, né, essa rica história que faz parte, né, ali do cotidiano da vida, né? E essa riqueza de conteúdos, né, que mostra ali a dificuldade, a luta para vencer pelo amor, a conquista, né, de um todo, e se depara com dificuldades e não sabe como sair, né? E dentro da família, a família é a base, mas dependendo de como vê, né, não enxerga que existe essa base, existe esse amor, existe esse acolhimento, não consegue enxergar pela forma que vê, pelas fantasias que cria, por esperar um amor que não existe, só existe muitas vezes na imaginação, a realidade é outra, né? E causa todo, né, o fim que a gente é o que se torna no momento. Não existe o certo e o errado, é o que nos tornou agora. Mas podemos sair desse momento, de qualquer momento, né, para realizar tudo e muito mais. E a história dela é o quê? O que é hoje devido à história de vida que tem. Senão, quem seria a Laila, né? Quem a Laila seria? Se não passasse por tudo que passou. Maravilhoso, isso verdade. mesmo. Olá, boa noite, tudo bem com vocês, com todo mundo? Gente, realmente é verdade. A história da Laila tem tudo a ver com o livro da nossa amiga Ruth, porque quando há o conflito familiar entre pai e mãe, e nesse caso a situação da Laila, né, que ela enfrenta todo as dificuldades do dia a dia, o preconceito, a falta do amor, muitas das vezes até a falta do amor próprio com ela mesma, porque ela nunca teve isso, nunca recebeu o amor do outro lado do qual ela espera, onde ela começa a buscar caminhos pela falta de afeto familiar ali dentro, pai e mãe, ela começa a ter essas buscas erradas dela. É um romance maravilhoso, um romance que foi construído com muito carinho, com muita delicadeza, abordando o tema com muita sutilidade e promete surpresas, emoções e muita coisa boa para vocês. Eu queria só colocar que a gente fez especial essa edição do seu livro, e ela tem algumas páginas assim para anotações e tal, então é muito emocionante a forma como é colocado, né? Ele tem esse livro, o objetivo dele é ajudar as famílias a compreender melhor a relação, né, entre a maneira de como foram criadas, né, e como estão criando seus filhos, né? Aí entende o seu dia a dia e compreender a atitude do outro, né? Não é aceitar, ele vem, que aqui você tem as anotações, e tem várias perguntas,
né, referente ao tema que é abordado, né? Aqui são as anotações, e ele é bem fácil de lidar, porque tem aqui, essa parte mesmo é referente ao filho, né? E começa o que leva você a querer ter um filho. Então, vai fazer, indagar ali por quê? Para quê? Porque o filho, já, né, por mais que a gente acha que tem que ser planejado ali no agora, mas só que ele já é planejado já desde pequena, como planejamos uma vida, escolhemos o nome, as coisas. Então, não existe rejeição, entende? E muitas vezes, aí a Laila sentiu rejeitada, mas ela nunca foi rejeitada. Simplesmente era o olhar dela, foi de como diz Jung, né? Tudo depende da forma como a gente vê, não como é. Uma das questões muito, muito interessante que eu li em uma das páginas, acredito que foi na página 27 do seu livro, que fala em relação ao perdão. Então, a Laila, ela buscava esse perdão do pai, da mãe, mas, ao mesmo tempo, ela não se perdoava. Então, ela precisava primeiro perdoar-se, aceitar-se, amar-se, para ela atingir o perdão e o amor dos pais. Essa parte aqui, o abandono familiar, né? O abandono familiar, referente ao abandono familiar, né? Que não existe um abandono, o abandono é ali diante do que a gente acha que seja um abandono, mas nunca somos abandonados, como ali tem o abandono e tudo, mas esse abandono nos leva a os acontecimentos no hoje, entende? Sim. Porque aqui, agora, né, por toda a história de vida de todos nós, é o que representa o hoje. Né? E é interessante esse casamento dos dois livros, veio para somar, isso é muito bacana. E teremos mais encontros para poder falar deles, né, Flávia? Vamos fazer um encontro maior para falar bastante sobre esse tema, viu? Eu acho que é bem interessante. Eu agradeço demais a presença de vocês. Vamos lá para a próxima dupla. Obrigada. Obrigada. A que vai entrar é o Rafael Cavalcante e Ana Nogueira. Essa dupla é muito especial. Rafael é o autor de Poemas Presos e o que é inspirador do Imerso de Nós, Inverso de Mim, né, Gi? Sim, boa noite. Estão me ouvindo bem? Eu estou ouvindo super bem, tá ótimo. Perfeito, então. Sim, então, o Imerso de Nós, Inverso de Mim é a minha obra de estreia, né? Então, eu gostaria primeiramente de agradecer e de falar que eu estou muito feliz de estar aqui participando da Bienal Virtual, né? Já participei da Bienal uma vez como leitora e é uma euforia muito grande. Então, estar aqui do outro lado como autora e ao lado de pessoas tão grandiosas que eu admiro é uma felicidade imensa. E o Imerso, né, como a minha obra de estreia, teve muita influência, sim, do Rafael, do Poemas Presos, porque ele assina como editor literário da obra, né? E o Imerso, sempre que me perguntam, qual é a característica de que você coloca o Imerso? Eu sempre falo que o livro, ele nos propõe, né, uma travessia entre a imposição do que é externo, a liberdade, sabe, do indivíduo, dele se reconhecer como pessoa e como ele de fato acredita que é. É uma travessia entre a confusão e o reconhecimento mesmo. Então, é uma obra que traz muita de quem eu sou, muito do que eu acredito, da minha verdade, da minha essência. Eu acredito que é muito difícil um escritor escrever algo e não deixar ali fragmentado coisas da sua vida, do seu cotidiano, enfim. Então, o Imerso, ele fala muito sobre mim também. Então, é uma trajetória muito bonita e eu fico muito feliz de ter dado esse primeiro passo ao lado de pessoas como vocês, que são tão importantes nesse momento. Você é muito fofa, né, Gi? Gostoso escutar você falar. Eu queria dar boa noite, ou boa tarde, ou bom dia, dependendo de quem está do outro lado, né? Depende de quem está do outro lado também, o momento que irão assistir. Também é um prazer estar aqui ao lado de vocês duas pessoas que
foram e são muito importantes para minha trajetória, cada uma com a sua parcela. E queria parabenizar a Gi pela primeira feira que ela está participando, e para mim é um prazer imenso estar ao lado dela. Eu espero que seja a primeira de muitas, que você usufrua desse recurso e dessa travessia durante a sua vida enquanto escritora. E também o livro, que é o livro de estreia da Gi, foi um prazer imenso poder editar ele. Eu aprendi muito, fui um ouvido, tenho certeza disso, porque passamos meses e meses discutindo sobre todos os processos, e eu entendo que o livro dela tem uma característica que é algo que eu tenho da minha essência, e por isso talvez eu tenha me familiarizado tanto, que é um processo empático do erro, assim. Eu acho que o livro da Gi fala muito sobre o erro, e nesse instante onde a sociedade como um todo busca uma perfeição que não existe, busca uma agilidade, uma estética, uma beleza, enfim, uma série de características que são vazias e que não existem na prática, o livro da Gi é um prato cheio para esse reencontro consigo através dos próprios erros. Então, para mim foi um prazer muito grande participar de todo esse projeto, e logo, logo ele vai estar fisicamente na mão das pessoas. Maravilha. Maravilha. E agradecer demais a participação de vocês. Vou colocar a próxima dupla no ar. Um beijo a todos. Até. Até. A próxima dupla que vai entrar é o Carlos, que é autor de Eros, e a Mel Mascarenhas, é o Carlos Ferreira e a Mel Mascarenhas, que estão lançando Ossos Versos. A Mel, eu não sei se ela conseguiu entrar. A Mel caiu, ela já vai entrar. Vamos falar um pouquinho, Carlos? Opa, vamos lá. Boa noite, todo mundo. Oi? Como se a gente não falasse o dia inteiro. Pois é. Não, a Mel já chegou. Oi, Mel, tudo bom? Boa noite, oi, tudo bom? Esses dois prepararam uma coisa bem especial aqui para a noite de hoje. Então, eu queria que vocês colocassem em prática o que vocês tinham dito para a gente. Sim, para falar de uma obra maravilhosa, nada melhor do que falar de uma obra maravilhosa poeticamente. Eu fiz uma poesia para falar do livro Eros Falante de Carlos, e inicia-se assim: Eros Falante, leitura instigante, apaixonante, versos que nos levam a viajar, deixando-nos extasiados com tanta intensidade, tensão emocional, prazer sexual, encontro de corpos, sentidos aguçados, inebriados de amor, paixão, emoção, fantasia, magia, erótica poesia, envolvente, pulsante, delirante. A saudade que invade o coração, os momentos vividos são inspiração. O toque que percorre cada curva do corpo dos amantes. O cheiro que exala e arrepia. O corpo que transpira e clama pela presença do amor. As mãos sedentas pelas suas, lembranças que temem surgir. Um amor que ainda está aqui, em mim. Os versos de Eros Falante são arrebatadores, sedutores, despertam os nossos sentidos. A cada nova poesia, um sentimento aflorado, leitura interessante, apimentada, estonteante, beijos ardentes, desejo desmedido, insano, saudade de amores vividos, interrompidos. Em Arfante, a saudade fica evidenciada no trecho: ontem o beijo, a carne na carne, hoje uma estranha saudade. Ontem amor e calor, hoje minha dor. Ontem paixão, agora aflição. Uma dor que dilacera a alma, uma ausência sentida a cada segundo, por cada parte do corpo do homem apaixonado, encantado, que descreve detalhes dos corpos, dos cheiros, das vozes, rima perfeita. Mulher que exala sensualidade, que quer ser mãe, que quer liberdade. E que obra linda! Leia, embarque nessa viagem cativante,
Salve, escritor Carlos. Contemple Eros Falante Avante. Maravilhosa. Nossa, adorei. Nossa, você é muito legal. Vai, sua vez. Então, essa ideia foi da Mel, que eu gostei muito, e também eu acho que foi uma ideia fantástica a gente transformar isso em poesia, descrever o livro do outro. Então vamos lá, o livro da Mel, o Ativersos. Ativersos é antítese, é antirracista, é subversão. É um punho cerrado contra o alijamento e diminuição imposta aos pretos. Um grito contra a objetificação dos corpos. É invasão, ocupação pela palavra. Palavra que desconstrói o cabelo ruim, desconstrói a ovelha negra. É o choque da consciência, do lugar da branquitude, da violência do Estado, da cidadania negada. É uma onda lírica e visceral. É preta, é base, é força. Todos somos carne, mas a carne preta ainda é do açoite. A força e orientação da religião demonizada, que demoniza a identidade, a diversidade, desprezada, briga pelos direitos, revira conceitos. É a onda da sensualidade, natureza versus corpo. Todos os corpos. O magro, o gordo, o cis, o trans. Corpo é natureza, corpo livre. Vida, sexualidade livre. Mulher preta, além da guerreira. O direito à sensibilidade que nos humaniza. Que ainda tem o peso da mistura do machismo. O poder. Maravilhoso. Acho que essa ideia de fazer o poema de vocês dois foi a melhor coisa, assim, porque retrata bem o livro, os livros, né? Eu gosto de poesia, né? Obrigada demais pela participação de vocês. Vamos à próxima? Obrigada. Tchau, gente. Obrigada. Até. Obrigado, gente. Até. Tchau, tchau. Tchau. Cíntia, tudo bem? Tudo bem? A nossa live. Agora nós vamos receber a Cíntia e o Marco Felipe. A Cíntia é professora e agora a gente está lançando a versão do livro dela em inglês. E a ideia do livro dela nasceu com uma experiência da ecoterapia, né? Ela é ecoterapeuta, né? Isso. E o Marco é um contador de história, um contador de causo. Daqui a pouco ele caiu, mas ele vai entrar já. Enquanto isso, a gente pode escutar você falar um pouquinho sobre seu livro. Então, eu tive a ideia de escrevê-lo quando eu era voluntária na ecoterapia. Nós trabalhávamos com crianças deficientes nos cavalos. E elas têm dificuldade de aprendizagem. Então, eu escrevi um livro simples, só com sílabas simples, que acompanha um caderno de atividades também, que está aqui. E o interessante é que eu queria, para todo esse universo da ecoterapia, da criança com dificuldade de aprendizagem, da criança com deficiência e do próprio cavalo. E o Marco não sabe, mas ele me deu essa definição. Ele escreveu assim: mesmo com a alma cansada de carregar o peso do mundo nas costas, nunca deixe de caminhar. E é o que os cavalos fazem, é o que essas crianças fazem, é o que os professores fazem. E ele nem sabia que ele tinha me dado essa definição do que é o trabalho com a ecoterapia. E agora nós vamos lançar a versão em inglês, né? Que também não é para crianças com deficiência, mas é para crianças que têm medo de aprender inglês. Por isso que eu fiz de uma forma também bem simples, com atividades também bem lúdicas, para eles se divertirem aprendendo inglês. É esse o meu público. Eu acho que o livro traz muito carinho, assim. Eu gosto muito do seu livro, Cíntia. Muito mesmo. Eu também estou apaixonada. A WI me deu realizou um sonho. Foi uma oportunidade única para mim. Eu estou muito emocionada, como a Giovana falou antes, é a minha primeira Bienal como autora, mas eu já fui em várias outras como consumista voraz de livros. Então, assim, eu estou muito emocionada de fazer parte disso. Não vejo a hora de ter a próxima, da gente estar já no ambiente, sem ser um ambiente virtual, para a gente poder se abraçar e um pegar o livro do outro. Não vejo a hora, mas assim, é muito fascinante assim, esse mundo. Do lado de cá é mais gostoso ainda.
O Marco é o criador de contos mais incrível que eu conheço, né, Marco? Conta história como ninguém. A gente tenta, né? A gente tenta colecionar essas histórias por aí, dar uma mexida, né? Como a gente tenta ir pelo caminho da poesia, então a gente tenta poetizar um pouquinho desses contos também e tentar alcançar, né, o maior número de leitores que a gente conseguir. A minha linguagem, você sabe, é o segundo livro que eu tenho esse prazer de estar juntamente com a editora WI, né? O volume 1 do Andarilho também foi com ela, foi com vocês, né, no caso. E agora estou tendo oportunidade de lançar o segundo. Você sabe que a minha escrita é uma escrita simples, singela, leve, mas às Bem vezes mineira. ela bem mineirinha, né? Então às vezes ela aprofunda um pouquinho sobre a existência humana. Por isso que os personagens são profundos, né? Então as pessoas entram nos personagens e se vê ali no meio da história. Eu acho que é por causa disso. É pelo detalhismo que eu busco sempre, né? Eu busco sempre no detalhe colocar o leitor lá dentro, né? Para ele sentir ali na pele, eu sentir a emoção de quem tá vivendo ali aquele momento. Acho que é isso. E pode Agradecer falar. imensamente a presença de vocês e dizer que, aproveitando aqui que estamos no meio da live, né? E dizer que a gente está colocando os links de venda dos livros nos comentários. E muitos deles têm um trecho lá para ler e tal. Então, quem quiser conhecer melhor as obras e tal, é só entrar no site da editora que vai conhecer todo mundo lá. Beleza, isso mesmo. Obrigada, pessoal. Até a próxima. Depois a gente que agradece. Gratidão eterna, viu? Nem sei como agradecer. Tchau. Tchau. Agora, assim, que é um pessoal assim que tá sempre alto astral. Professor Mangili e o Itírio. O professor Mangili escreveu Motivação para a Vida, Caminhos Percorridos, que é um livro que leva a gente lá para cima. Eu acho que é um momento da gente fazer isso mesmo. E o Itírio escreveu um livro muito interessante que chama Ataque 20, Covid-19, que ele escreveu de dentro do hospital. Então, nesse momento difícil que a gente está vivendo, nada como unir esses dois, né? Itírio, pode começar a falar um pouco para a gente? Se eu começar a falar aqui, o professor não vai ter tempo para falar. Então, vai acabar a live, né? E, professor, prazer em conhecer. Parabéns pelo teu livro. A Flávia conseguiu aí, acho que por eu ter conversado bastante com ela colocou você na minha frente para conversarmos, né? Porque realmente eu li o livro rapidamente e vi que muitas coisas assemelham ao meu trabalho, né? Principalmente esse terceiro livro, justamente fala na qualidade de vida e o que a gente pode esperar, vamos dizer assim, para estar um pouco melhor, né? E os outros livros anteriores também tinham esse foco, mas era muito voltado à viagem, né? E esse momento muito difícil, eu acabei realmente escrevendo o livro dentro do hospital, né? E foi uma mensagem, logicamente, bem curta, mas direta. E não é um livro muito down, né? É um livro que tenta motivar as pessoas a continuar a viver. Em resumo, é mais ou menos isso, né? Oi, Tiro, o prazer é meu. Boa tarde a todos aí, boa tarde, Flávia. Prazer enorme conhecer, eu já tinha acompanhado você numa live com a Flávia. Oi, Tiro, eu acho que realmente é um momento delicado para a gente estar falando sobre isso, muito importante. E eu até elenquei duas coisas aqui do seu livro que me chamou muita atenção. Principalmente você fala muito positivamente sobre administrar os pensamentos. Foi o que você fez, né? Essa força que você teve dentro né, na cama do hospital lá, aguardando os resultados, essa aflição que você sentiu. E você passa muito bacana pra gente como a gente deve lidar com esse medo. E todo momento você acalmando a sua esposa. Pelo contrário, né? Em vez dela te acalmar, você que estava acalmando sua esposa. Fica muito claro, um livro fantástico, gente. Pode, de coração, a gente gosta de leitura, então é um livro bastante, realmente, que leva a gente a acreditar na força que nós temos, né? E você deixou bem claro, né, Itírio, a forma de lidar com o medo, né? Administrar o medo. E duas frases que eu achei muito fantásticas, né? Uma eu já falei aqui, que você deixou no livro, que é administrando pensamentos, chamam muita atenção, né? O seu controle da ansiedade, né? E a que mais me chamou muita atenção, que casa realmente com o meu livro, você tem uma frase no finalzinho do livro lá que você fala: no palco da vida
quem tem que estar no comando é você. Né? E eu falo no meu livro, semelhante a isso que você falou, coincidentemente, né? Que nós temos que parar de ser atores coadjuvantes e passar a ser atores principais da nossa própria existência, da nossa própria vida. Gente, adquirem o livro do Itírio, que é muito legal, né? O TAQ20, Covid-19, não é uma história, que, como ele falou, né? Down, né? É uma história completamente up, fantástico. Flávia, parabéns aí, parabéns Itírio, prazer enorme conhecê-lo. Olha, professor. Queria agradecer a presença de vocês dois, incríveis, que eu gosto pra caramba. Vamos fazer uma live depois de 1 hora toda pra gente falar bastante, né, Itírio? Porque eu sei que você fala bastante. Exatamente, eu estou me controlando, viu, professor? Eu estou me controlando aí e não vai faltar oportunidade. Eu gostaria muito de trocar algumas ideias, né, com você, porque justamente falei, eu li vários livros, né, vários escritores, né, e sempre falo o seguinte: existe muita coisa semelhante, mas existe uma palavra, uma frase que pode mudar a tua vida, entendeu? Então, tanto o teu livro, como eu li várias coisas assim, que realmente são, vamos dizer, similares, mas existe alguma palavra que faz a diferença. Então, é muito legal. Então, eu gostaria muito aí de manter o contato contigo. Com certeza, tá? vamos falar um livro, como eu falei, foi uma leitura muito rápida, né? Mas tá de parabéns, professor. Obrigado, Tiro. Sucesso, Flávio. Gente. Vou receber a próxima dupla agora. É o Luiz Henrique e o Jesus, né? O Jesus Magalhães Poés escreveu O Caso do Velho Cuebas, que é um romance policial que fala um pouco sobre serial killer, que é um livro bem interessante. E o Luiz está na contramão disso, apesar de um livro cheio de sensações, mas é um livro de poesia, né? Que chama Sombra e Alma. Os dois livros são bastante interessantes e eu queria que vocês falassem um pouco. Luiz? Oi, boa noite. Está me ouvindo? Estou ouvindo, tá ótimo o áudio. Ótimo. Boa noite, Boa noite. Jesus. Como você está? Como está, Flávia? Tudo bom? Boa noite. Bom, Bem, graças a Deus. Obrigado. O livro do caso Velho Cuebas, do psicólogo e escritor o Jesus, trata-se de um romance policial, em que o detetive Edgar Koff e a jornalista Verônica vivem uma grande paixão, além de investigar os casos de crimes que são cometidos por um serial killer, uma ficção repleta de questionamentos sociais, com um requinte e um toque de poesia. Ele é excelente, porque é um livro que você pode ler, pensar e se apaixonar por ele. O autor deste livro, o Jesus, ele está cursando hoje o 4º ano de Direito e em breve aí teremos outros romances policiais. Parabéns, Jesus, seu livro realmente é fantástico. Parabéns mesmo. Jesus? Obrigado, Luiz. Obrigado, Luiz. Boa noite a todos. Boa noite, Flávia. Boa noite, Luiz. Parabéns, Flávia, pela iniciativa e parabéns aí pela Bienal do Livro, né? É um evento muito importante e que acaba divulgando aí os livros e os autores novos. É minha primeira vez como autor, já fui diversas vezes na Bienal, como consumidor, né? Mas como autor é a minha primeira vez. O livro de poemas do professor e escritor Luiz Henrique chama-se Sombra e Alma. É um livro que contém 36 poemas, leva o leitor a importância da leitura, né, sendo um ato social e cultural. É um livro muito contagiante de magia e viagem literária, né? Ele, por ser professor, acaba conduzindo essa leitura aí para a diversidade. Tem uma parte interpretativa com temas delicados e bastante inteligentes, muito bem tratado pelo autor. Parabéns. São poemas que abrangem felicidade, paixão, amor, lágrimas. Olha, eu só tenho para dizer que é um livro extraordinário, figuras de linguagem, que é algo muito bom, feito por um professor como o Luiz. Um excelente livro para a compreensão e enriquecimento do vocabulário, contribuindo aí e construindo o eixo, a interpretação e significados. Então, parabéns, Luiz.
comprem o livro é muito bom e muito bem escrito. Obrigado. Inclusive, eu tenho um poema aqui no livro, Revelação, que está na página 69, que este poema ele fala de crime, enigma, e tem muita intertextualidade com o seu livro, com a sua história. Então, tem poema meu aqui que tem intertextualidade com a sua história, que remete a isso, né? Ao enigma, ao policial. É muito interessante isso. Parabéns. Parabéns, Flávia, parabéns, Obrigado. Jesus também, e Flávia, pela iniciativa de nos convidar. Obrigado. Vamos fazer mais, né, Luiz? A gente está ensaiando uma live, ó. Sim, estamos ensaiando, mas eu trabalho tanto que não dá tempo para nada quase. Mas eu falei, não, dessa vez eu tenho que conseguir um tempo para a Bienal, né? Claro, tem que ter, né? É verdade. Com certeza. Só complementando rapidamente o que o Luiz... Desculpa. Só ia complementar que o que o Luiz falou, no livro tem também um romance que o Edgar Koff, que é o detetive, ele tem esse lado poético, né? Então, no próprio livro também tem um poema escrito, e é muito legal essa intertextualidade entre o livro do Luiz e o nosso. Parabéns a todos os escritores. Muito obrigado. Obrigado, eu que agradeço. Parabéns a todos. Gente, para a próxima dupla, que é o Gabriel e o Everton, mas eu acho que o Everton caiu, né, Gabriel? Eu não cheguei a ver se ele entrou. Tá dando para me escutar bem? Tô te ouvindo bem. Vamos falar um pouquinho de Anéis de Maia, enquanto o Everton não consegue entrar? Vamos sim, já tô com ele aqui já. Então, o livro Os Anéis de Maia, na verdade, é um livro para fugir um pouco da realidade, né? É um livro sobre magia, sobre fantasia, e se passa aqui no Brasil, né? Um livro um livro de fantasia brasileiro, né? Para variar um pouco. A gente sempre acaba importando muitos livros de fantasia. E eu acho que nesse momento de pandemia acaba se tornando muito importante para conseguir fugir um pouco, distrair um pouco a mente de tantos problemas, de tanta coisa ruim, né? Então, eu acho que ele acabou saindo no momento certo. E eu não sei onde o Everton tá. O Everton tá tentando conexão, ó. Ele vai entrar agora. O Everton tem um livro de poesia chamado Barba e Poesia, que é um livro bem... É um livro incrível também, eu li. Boa noite a Oi, todos. Everton, tudo bem? Conseguiu entrar? Tudo bem, consegui entrar aqui. Vamos falar um pouquinho atrasado, do mas seu consegui. livro? Do meu livro? Meu livro é um livro de poesias, né? Que fala um pouco sobre alguns instantes da vida que a gente acaba deixando passando despercebido. Algumas pessoas, alguns momentos, né? E na correria do dia a dia a gente acaba não vendo, né? Então é um pouquinho disso, né? Poesia de pequenos detalhes, na verdade. Gosto muito dos dois livros, viu? O romance do Gabriel é um romance bem interessante, tem uma riqueza de detalhes assim muito muito peculiar, né? Então os personagens são muito bem construídos e tal, e tem essa coisa da fantasia agora que está muito, né? As pessoas gostam muito dessa leitura. E o Barba e Poesia é um Barba e Poesia, não precisa nem falar muito, né? Quer dizer, quando você une a masculinidade com a poesia, é tudo maravilhoso. Assim, Barba e Poesia é um livro muito sensível, eu gosto muito dele também. Eu achei, o que eu mais gostei assim, no livro do Everton é exatamente essa ideia. Assim, primeiro, o nome eu acho que já diz muita coisa, porque quebra muito com essa ideia da masculinidade, né? Que é, homem não chora, homem não expressa sentimentos, homem não escreve poesia, e ele tá aí para fazer exatamente o contrário, mostrar que não é nada disso. Eu achei incrível a capa, o prefácio, o livro inteiro é simplesmente incrível, e eu admiro muito, porque para mim poesia é algo extremamente difícil de escrever. Eu me arrisco de vez em quando, mas eu acho muito difícil. Então eu acho simplesmente incrível o trabalho que ele fez com o livro. Flávia,
Só dando mais ênfase no que você disse, né, sobre o livro do Gabriel, A Riqueza de Detalhes, né? Eu ainda não consegui ler ele todo, mas eu já comecei. E assim, na época que a gente está vivendo, de quarentena, de não poder estar saindo, é um livro que vai te levar para outros lugares. É um livro que você pega, começa a ler e você se sente viajando, entendeu? É uma viagem sem sair do lugar. Eu gosto de livro nesse sentido, né? Eu começo a ler, eu começo a me ver no personagem. Será que sou eu que estou vivendo isso? Será que essa história foi feita para mim? É mais ou menos assim, né? E no quesito de riqueza de detalhes, não querendo dar spoiler, né? Mas o Gabriel, como ele já disse para mim, que ele gosta muito de arquitetura, cara, ele construiu uma mansão toda, né? Pro livro, onde acontece. E eu vi o desenho, eu fico imaginando, eu gosto de desenhar, mas eu fiquei imaginando assim, eu não conseguiria fazer isso. E além disso, ainda tem a árvore genealógica, né? Que foi criada junto com a editora, que ficou maravilhoso. Eu falei, como que O consegue trabalho da achar editora na árvore foi incrível. Então, como é que consegue, né, achar a data, colocar tudo certinho, ficou maravilhoso. Ele tá de parabéns. E é um livro maravilhoso. Por ser jovem, né, os novos autores brasileiros, e está aí um grande autor. Aí. Sim, com certeza. Queria agradecer os dois pela participação, foi bom pra caramba. Vou chamar obrigado. a próxima. Tá bom, então. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, boa noite a todos. Tchau, Flávio. Tchau, Everson. A gente está chegando no final, Bruna. Oi. Agora somos nós. Somos nós. Eles já estão me informando que faltam mais ou menos uns 5 minutos. Tá. E o Roberto acho que não conseguiu entrar. É. Falar mais tarde, mas não tem problema. Porque a gente está aqui para falar da Catarina, certo? Inclusive eu coloquei aqui, ó. Catarina e Jesse no quadrinho. Como falaram do Borgonha também, Catarina é um livro que muita gente compra pela capa, que é uma capa que eu sou apaixonada, e toda a série, né, é feita por uma ilustradora daqui do Pará. Tantas coisas complicadas nessa Bienal, né, mas para mim está sendo uma oportunidade, porque é a primeira Bienal que eu participo como autora, apesar de eu já estar publicando desde 2013 no Independente, mas eu moro em Belém do Pará, então é meio difícil ficar a locomoção, e, enfim, surgiu essa oportunidade e a gente aproveita, a gente tira da vida o que dá, né? Catarina é uma comédia romântica, às vezes me perguntam se é young adult, new adult, eu chamo de comédia romântica. É um romance e que, muito mais do que a história de um casal, a gente vê o amadurecimento dessa protagonista que, sem dúvida, é a chave da série toda de livros, porque é uma série, né? Catarina é o primeiro livro, e porque ela é uma jovem que é um pouco diferente do que, às vezes, são as protagonistas jovens de romance. Ela é uma menina que acredita em si, é uma menina que é audaciosa, que é segura, só que mesmo assim ela erra tentando acertar, e é uma história para ser muito humana, para a gente ver os erros desses personagens, se identificar com eles. Eu gosto de escrever em primeira pessoa, e nessa série toda eu uso uma narrativa de primeira pessoa alternada entre os dois protagonistas, que são a Catarina e o Jesse. Deixa eu já mostrar os dois aqui, que as duas capas são lindas. São 5 livros, viu, gente? São 5, eu tô com todos aqui. Esses 2 são os primeiros. E aqui eu tô com todos. Ó, o 3. Cadê minha câmera? O 4. Não se assustem, tá? Só para dar uma emoção. E o 5, porque sim, Era Uma Vez para Sempre. Eu digo que é o meu conto de fadas moderno. É um livro que é leve, mas que tem muitas reflexões de modernizar um pouco assim padrões de romance, sobretudo de comportamento da protagonista e do protagonista também, porque às vezes algumas pessoas leem e dizem assim que parece que ele que é, vamos usar, porque estereótipo de gênero é um saco, né? Mas parece que ele que é a mulher da relação. Ele é muito mais inseguro, ele tem muito mais questões, e ela é pá, ela... Tem gente que lê e diz assim, nossa, que incrível como tu conseguiu escrever uma menina de 18 anos tão bem. Gente, eu não esqueci que eu já tive 18 anos, né? E a gente vê esse amadurecimento dela e o dele também. E, enfim, é uma história bem viciante. Ela
uma Não. personagem. Ela não tem medo da vida, ela é cheia de vida e ela leva a vida por onde ela vai. Ela é super inspiradora para jovens, mas não tem idade, todo mundo gosta, né? Todo mundo gosta, todo mundo gosta. É uma leitura super deliciosa, assim, fluida. É um livro que eu acho muito incrível. É viciante. Né? Desde sempre. E... Eu acho uma alegria estar aqui no finalzinho da live, porque eu fui uma das primeiras a entrar na editora. E é muito legal estar encerrando esse momento, que eu acho que é um momento também super legal para a editora. Enfim, estou muito feliz de estar aqui. E, aliás, vamos aproveitar, né, de deixar que, além dos 5, vai sair o do time. Isso! Em breve, no início do ano que vem, em fevereiro, provavelmente, vamos ter um livro que eu já até escrevi de forma independente, lancei só em e-book, alguns spin-offs dessa série, mas tinha um especialmente, que todo mundo estava aguardando desde o primeiro livro, que é o livro do irmão da Catarina, que é o Timo, que já tem capa, já tá para revisão, tá maravilhoso, um livro assim que eu tive muito cuidado de escrever e muita paixão por escrever esse livro. É o primeiro livro LGBT que eu estou lançando e tá lindo, tá todo mundo que está betando, que tá, enfim, que as primeiras leituras que tiveram, tá todo mundo muito empolgado com o livro. Vai ser um sucesso. Bom, eu queria agradecer primeiramente a todos os autores que participaram, vocês foram incríveis. Dizer que a gente vai dar continuidade a essas lives e a gente vai criar alguns temas, porque surgiram alguns temas nessas lives que a gente queria desenvolver mais. Essa questão do LGBT, o ativismo, a questão do profano e do sagrado do Jair Alan e do Ricardo Dades, também alguns temas que a gente quer levantar. Então, a gente vai criar novas lives. Eu queria, então, dizer a todo mundo para ficar de olho aí nas redes sociais da editora, que a gente vai colocar no ar. Isso. Que Obrigada, ótimo. Gente. Boa noite. Obrigadão. Tchau, tchau.